E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? E aí, tranquilo? Gostaram do último vídeo? Tomara que gostaram, né? Sim. Espero que tenham gostado. Se gostou já sabe, curte, compartilha, comenta. Dá aquela moralzinha, né? Dá aquela moralzinha que a gente precisa, né? Isso aí. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto aí que acho que muita gente gosta, tem vontade, mas não sabe como funciona, não sabe as regras. É um esporte, né? Obviamente. Alguns já viram pela TV, ou viram ao vivo. Deu aquela curiosidade, aquela vontade, mas... Como que será que é? Como é que funciona? Por que marcou isso? Por que não marcou do outro jeito? Dá também aquela preguicinha que o negócio é grande, é demorado, mas... Mas vamos lá, bora pro vídeo. E como a gente já falou, é um esporte que muita gente às vezes tem vontade, mas não sabe como funcionam as regras. Acho que é muito demorado, que é muito confuso, É complicadinho. Você entendeu como é marcado os pontos e tudo mais, game, set, partida e aí vai. Isso é mais complicado. Game, set, partida. Ponto pra lá, ponto pra cá, não foi ponto, isso e aquilo lá, tá doido. Então, bom, ele tem origem na Inglaterra, mas historiadores afirmam que ele começou na França, no século XII. E a palavra em francês, por isso que chama tênis, é tennis, ou tênis. O francês não é muito bom, mas... Francês lindo, viu? Nasci na França. Um bonjour e lá, rapaz. Olha lá, ele. Olha lá. Mas enfim, ele nasceu na Inglaterra, mas ficou popular na Inglaterra, mas teria nascido na França no século XII, e por isso o nome tênis, porque era utilizado com o quê? Com a mão, né? Com a mão, eles usavam a mão como raquete. Bolinha batendo na mão? Eles usavam a mão. Por isso o nome tênis, porque é receber, é lançar. Eles jogavam pro outro. Imagina, mano. Mas essa bolinha também era diferente, né? Que nem essa bolinha de hoje. Tinha aquela bolinha de ferro, bate, vai, não vai não. Mas não dá, bolinha. Pega aquelas bolas de canhão. Tudo louco, né, cara? Então. Brincar de esquema. Aquela bolinha de couro que era usada, dói toda a alça. Tava um soco, cara. Quebrar a bola e desistir do jogo. Foi bom. Isso foi bom. Então vamos lá, voltando pro assunto do vídeo. Voltando pro assunto do vídeo. Ele começou na França, né? Os historiadores indicam que ele começou na França, mas ficou mais popular na Inglaterra. E por isso que eles tem na Inglaterra o Wimbledon, que é uma das principais, e na França Roland Garros. Daí nós temos o Aberto dos Estados Unidos, que também é outro grande principal, e na Austrália. No Aberto dos Estados Unidos é lá que começou o ATP, que é onde são formadas as regras e tudo mais. Não que quando ele começou em 1800 na Inglaterra não tinha, mas eram umas regras aí básicas. Mas quando foi para os Estados Unidos, quando chegou lá, eles desenvolveram totalmente como funciona e tudo mais. E a partir de 1881, nos Estados Unidos, eles começaram a implantar a maioria das regras que a gente conhece hoje. Só em 1960 começou a ter o tie break e o super tie break. 1968, se não estiver enganado. Começou a ter o tie break e o super tie break. Que é para quando tiver tudo empatado, eles terem pelo menos 2 pontos. Que nem funciona no vôlei. Tem sempre 2 pontos a mais para realmente falar assim, não, ele foi vencedor por méritos. Com 2 pontos é mais difícil do que 1 ponto só. E 1 ponto é aquela coisa que tá ali grudado, né? Então é difícil. Depois disso, que eles, por 68 e tudo mais,
ele é um jogo que foi convidado, é um jogo de amostra que foi convidado para fazer parte dos Jogos Olímpicos. Uma coisa muito importante, guardem isso aí, ele foi convidado para ser um jogo de abertura dos Jogos Olímpicos. Em Seul, na Coreia, ele fez parte do quadro oficial das Olimpíadas. Então ele é um jogo olímpico. Guardem isso daí, que é muito importante para os próximos vídeos. Então, vamos lá. Voltando a como é o jogo em si. Então, você lembra a pontuação que é 15, 30, 40 e 7 para fechar? Na verdade são pontos. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Mas é uma forma de não confundir tanto assim quem joga tênis. Legal, até hoje eu só fui entender agora. Então, aí os comerciais eu entendi isso, que é 15, 30, 40, 7, mas é um ponto, vai valer um ponto. Confundia todo, mas depois agora que eu entendi. Aí fecha um 7. Esse game, esse jogo fecha um 7. Aí ele ganha um ponto de 7. E ele tem que ganhar 6 sets. Desculpa pela barulhada do cachorro, se tiver o vizinho, cachorro do vizinho é sensacional. Então. E eles um set, e eles têm que ganhar 6 sets para ganhar a partida. E são 3 partidas que eles disputam normalmente. Uhum. Então ele tem que fechar com 6. Aí se, por exemplo, tiver 5-5, ele não vai até 6, ele vai até 7, como a gente já falou, para ter o desempate, o tie break, ganhar por méritos. Ganhar de, assim, que eles acham que um ponto de diferença não é mérito, é sorte. Isso, e com 2 pontos, né? Então já é um mérito do jogador, do atleta e tudo mais. Hoje nós temos aí grandes atletas como Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams, Venus Williams, Maria Sharapova. São os grandes do momento. E eles também têm um hall da fama, como tem em todos os esportes, a maioria dos esportes que já são bem consagrados, eles têm um hall da fama. E temos 2 brasileiros que fazem parte desse hall da fama, que também marcaram época no tênis. Um é o Gustavo Kirten, o nosso Guga, e a Maria... Esther Bueno. Isso aí. Ela entrou para fazer parte em 1978. Ela jogou durante 30 anos, 3 décadas, de 50 a 70. Ganhou de tudo, praticamente. Ela era o grande nome antes do Guga. Daí, antes foi o cabelinho de miojo. E o Guga, ele ganhou 3 Roland Garros, que é um dos principais torneios que ele ganhou na vida. Por isso ele ficou conhecido em 97, em 2001, se eu não me engano, de novo. Eu só lembro que eu sei que ele ganha 3 vezes, não lembro nada não. E ele ficou conhecido por isso, por ganhar esses 3 e ser o queridinho do torneio, vamos dizer assim. Porque ele chegou Cabelinho de miojo. Ele chegou e fez tudo. E fez tudo no torneio. Então temos ele. Querendo ou não, ele na época, o Brasil não era aquela coisa, não. Ele fez o que os europeus, os americanos não acreditavam que o brasileiro ia fazer. Chegou a final, com méritos, ganhou. Em 97 teve a pulga atrás da orelha. Então, será que ele realmente mereceu ganhar? Daí depois em 2001 ele voltou e ganhou e com méritos de novo. Então, porque querendo ou não, a gente não é aquela potência nessa área. No esporte, o Brasil tem muitos receios nos Jogos Olímpicos, principalmente nos Jogos Olímpicos, mas nós temos bons nadadores, coleção de vôlei. Não só, né, esses atletas. Vôlei Taubaté. Não só futebol, o esporte coletivos em si, mas também no atletismo geral, o Brasil tem bons atletas. Mas sabe que foi um golpe de sorte? O pessoal se perguntou, e ele até mesmo na entrevista ele brinca falando, quem que é o Gustavo Kirten, que ganhou o Roland Garros? Mas ele foi considerado em 2000 o melhor tenista, ele chegou ao número 1. Bora aí. Bom, gente, então continuando aí. O nosso principal assunto é do beisebol. É porque eles têm a ver, o beisebol com o tênis, ele tem uma referência. O taco também. Sim, não, mas é porque ele tem a referência. Os 4 grandes lãs é por causa quem conhece jogo de beisebol, ele sabe que é um quadrado, mas que eles disputam como se fosse uma diagonal. E tem as 4 bases, os 4 grandes lãs. É uma explicação que eles deram.
A GAF, ele consertou a GAF, vamos lá. Não, mas é porque quem se você a história confunde um pouco porque, como eu falei, o ATP, ele começa as regras oficiais que são hoje difundidas no mundo inteiro, começou nos Estados Unidos. Aí os 4 grandes slams, que é o Wimbledon na Inglaterra, Roland Garros na França, o US Open nos Estados Unidos, que começou em 1800, e na Austrália em 1905. Esses são os 4 grandes prêmios, 4 grandes slams. Por isso que é baseado na base do beisebol. Por isso que eu confundi um pouco. Vamos lá. E agora a gente vai falar um pouco da raquete. Achei que você ia falar do taco do beisebol. Ia falar do taco do beisebol. Vamos lá. Vamos lá, ele tá falando de beisebol, né? Vamos lá. E aí a gente vê o taco de beisebol e quer bater no cara também, entendeu? A gente só pá! Vai ver assim, ó. Com a raquete também, só acho que vai... Vamos ver qual que dá mais, fazer um teste antes de botando assim. Não, vamos lá, vamos continuar que dá melhor. Aí a raquete de beisebol, ela era quadrada, começou como quadrada, tinha umas linhas normais que nem a gente tem hoje, mas não era tão como hoje. Então vamos lá, depois dos erros e tudo mais, vamos voltar. Então, quando a gente estava falando, a raquete de tênis, ela começou em 1583, numa forma quadrangular, e foi evoluindo até chegar em 1930, quando ela teve o aspecto que a gente conhece hoje. Uma forma oval, com as linhas bonitinho, um cabo maior, para não machucar o pulso dos tenistas. Tá bom agora? Não falei nada? E a gente vai partir agora para a dimensão da quadra. A quadra tem praticamente 23 metros e 77 de comprimento e 8 metros e 23 de largura. É mole. É grande, viu? Bom, a quadra ela também ainda pode ser de gramado, como é o Wimbledon, de pó, como é em Roland Garros, que é um pó marrom, um pó específico. Aquele cimento daquela terra vermelha, estilo dela. Mas não é. Parece. Pode ser um piso liso, como nos Estados Unidos, o aberto dos Estados Unidos, que é um chão, mas é um piso liso, onde é a preparação, onde tem a marca e tudo mais. Como é a grande maioria dos campeonatos que tem no mundo é assim. E também da Austrália, o aberto da Austrália também é assim. Tendo também a variação de terra, que daí eles colocam, em vez de ser como é no Wimbledon não, Roland Garros, em vez de ser um chão, em vez de ser um pó, é barro mesmo, um chão de barro. Mas esse daí já é bem menos utilizado hoje em dia. Imagina, um chão desse, céu aberto, chuvinha, que delícia. Então partindo um pouco agora para os grandes slams, que a gente tem os torneios, que quem regula é a ATP, que é onde saem os melhores do ano. Como a gente já falou, temos 4 grandes torneios: Wimbledon, Roland Garros, o aberto dos Estados Unidos e o aberto da Austrália. Esses são os 4 principais pela história que a gente acabou de falar. Aí nós temos o ATP 1000, que é um torneio onde ocorrem 9 jogos, e durante esses 9 jogos os melhores qualificados, ou seja, que ele ganha mais desses, ele ganha 1000 pontos no ATP, que é o ranking que tem dos melhores tenistas do mundo. Conforme vai ganhando os grandes torneios, ele vai somando mais pontos e mais pontos. Aí temos também o ATP 500 e o ATP 250. E só para os grandes lances estão nessa série, desse torneio 1000, ATP 1000. Só vale também ressaltar que a modalidade feminina, que também existe, é forte, ela começa em 1968 a ter as regras que temos hoje no modelo feminino, e os grandes prêmios também.
que é o Premier Masters e o Premier 5. E daí eles também entram na lista do ATP com essas mesmas pontuações, de 1.500 e 250. E também nós temos os abertos futuros, os challengers, que são aqueles mais regionais, vamos dizer assim, mais acontecem no país e eles também contam para o ATP, que é para jogadores que estão iniciando, que querem pegar um ritmo e tudo mais. E também que vai descobrindo novas pessoas, novos jogadores, talentos, né? Para poder subir ganhando, para poder chegar um dia. Querendo ou não, todo mundo começou daí, né? Começa de algum lugar, não chega lá. Com esses aí eles chegam lá. Vou falar um pouquinho do nosso querido Guga e do seu Hall da Fama. Ele entrou em 2012 para o Hall da Fama e a nossa Maria Esther Bueno em 1978. Não, minto, ele não entrou em 2012. Ele entrou para o Hall da Fama em 2012, isso mesmo, 2012. E durante os últimos Jogos Olímpicos, ele também recebeu um apelido carinhoso, né? De... Cabelinho miojo. Mentira, Guga. Não, o Guga ele recebeu uma associação que eles fizeram com o tio cachorro, coitado, por estar sempre bem sorrindo, bem humorado nas suas transmissões. Ele, depois que o Brasil perdeu o Ayrton Senna, ele foi um grande herói pro nosso povo, pro Brasil, por ter ganhado em 97, né? Já fazia 3 anos que nós tínhamos perdido o Ayrton Senna, então ele foi uma nova referência pra gente no esporte. E também ele ganhou no Roger Federer. De entre 3 partidas que eles disputaram, ele ganhou 2. Então o Roger Federer acertou muito mais, chupa aqui no Brasil. E como a gente falou, ele faz parte agora, desde 70, dos Jogos Olímpicos. Começou em Seul e agora ele faz parte dos Jogos Olímpicos. Então a gente vai fazer uma maratona agora de Jogos Olímpicos, que tá chegando os Jogos Olímpicos. Então, destaca alguns jogos, alguns esportes, modalidades de esportes que a gente... E alguns também que a gente não conhecia direito. Tênis, a gente começou com tênis que a gente não conhece muito. A gente sabe um pouco dele, mas não sabe totalmente. Praticamente, como aconteceu semana passada, foi a final do Roland Garros. Quem saiu o campeão foi o Novak Djokovic, em cima de um grego, alguma coisa assim, um grego. Eu não vou conseguir falar o nome do cara porque é difícil. Eu vou tentar. É um nome difícil. Sepimiasa. É por aí. Mentira, a gente não sabe falar, desculpa, mas o nome do cara é difícil. Tem que estudar um pouquinho mais. Então, gente, se gostou desse tema e quer saber dos próximos jogos, das modalidades de jogos que vão disputar nos Jogos Olímpicos, deixa aí nos comentários o que você achou. Dá uma força pra nós, pra gente ver o que vocês querem conhecer. Querem saber, tem alguma dúvida, tem curiosidade. É igual, um que eu acho, tinha uma curiosidade um pouco pra entender um pouco, aquele, se eu não me engano, de tiro. Tem também. Tiro é uma modalidade nova, então, né? É nova, eu não sei muito bem como saiu, eu sei que... Também não sei, eu sei que é nova é boa. E que o brasileiro que disputou, ele ficou com o vice-campeonato, ele ficou com a medalha de prata no tiro. Veio do Rio de Janeiro esse maluco, né? Ele é sargento, até onde eu lembro ele é sargento do exército, mas ele é bom de tiro. Então, viu? Trabalhava no Rio, mentira. Aprendeu a tirar no Rio. Então, mas vocês viram, gente, o vídeo praticamente é esse. Vocês dão aquela forcinha pra nós, ajuda a gente também a trazer novos conteúdos pra vocês deixam aí no comentário. Compartilha, comenta aí. Se tiver dúvidas, deixa nos comentários. E a gente vai fazer o possível pra responder e trazer novos conteúdos melhores pra vocês. E desculpa as brincadeiras que tem que contar de vez em quando a gente tem que botar um pouco do que acontece nos bastidores. Igual a raquete sua lá que não saiu, né? Então,
No meio do vídeo vou mostrar o errinho de gravação que ele fez, mas... Vocês vão ver o que eu fiz. Já viram, né? Valeu, gente. Então vai ficar no meio do final, a gente vai colocar. Então, gente. Isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu.